Finalmente, temos Thorsten Hoffmann, que é o produtor do filme Cryptopia. Obrigado, Peter. Há 5 anos, fiz um filme sobre a história do dinheiro, do sistema bancário e do Bitcoin. Apertem os cintos, dissemos, a estrada é esburacada. E agora, alguns dos grandes cérebros e grandes egos que promoveram criptomoedas afirmam que estão construindo uma criptopia. Coisas mágicas vão acontecer. Com algo chamado tecnologia de blockchain, que poderá mudar a sua vida. E isso poderia algum dia competir, se não derrubar, os Facebooks, os Googles e as Amazons. Meu nome é Thorsten Hoffmann e eu vou testar algumas dessas alegações. Críticos dizem que você meio que prejudicou a comunidade. Qual a sua resposta para isso? Essa inovação facilitou muitos criminosos e golpistas. Mas basicamente podemos dizer que você mentiu pra gente. Esqueça todo o hype. Vamos explorar o verdadeiro potencial dessa nova invenção. Veremos quem já está usando. Tornando super fácil possuir uma parte de uma fazenda solar ou eólica. E iremos visitar um bunker ultra secreto que guarda bilhões em Bitcoin. Não podemos revelar muito, porque o que está lá embaixo é super secreto. Se o Bitcoin for bem sucedido, será pelo menos 1 milhão por Bitcoin. Nós vamos estudar o passado e conhecer os que estão construindo o futuro. Mas também há quem queira destruí-lo. Junte-se a mim na introdução de um projeto de lei que proíbe as criptomoedas para cortarmos o mal pela raiz. Controlar. No próximo ano, as pessoas começarão a ver que temos centenas de patentes. E tudo muda. Ou mudar o mundo. Bem-vindo ao Marco Zero na batalha pelo futuro da internet. Web 3.0. Eles queriam um sonho de ficção científica. O que eles realmente fizeram foi construir o próximo desastre. Muitas pessoas não estavam dispostas a aprender e não estavam dispostas a admitir que estavam erradas. São os idiotas. Por que vocês deixaram essa fraude falar nessa conferência? Senhor, para de dizer que não tem ideia. Isso é um absurdo. Se você não apoia a liberdade de expressão, você não apoia o Bitcoin. Você é um inimigo do Bitcoin. Isso é maior que a internet, é maior que a Idade do Ferro e o Renascimento. Isso afetará o mundo inteiro mais rápido do que você jamais imaginou. Nos últimos anos, tenho pesquisado a tecnologia de blockchain, criptomoedas, os altos e baixos do mercado. As pessoas me pedem para explicar o Bitcoin, mas acho que é tão difícil por causa disso. Criptomoedas. Tudo que você não entende sobre dinheiro combinado com tudo que você não entende sobre computadores. Ok, vamos começar devagar, com o básico sobre dinheiro e sua criação. O valor total de todo o dinheiro do mundo é de cerca de 120 trilhões de dólares. O que você provavelmente não sabia é que cada novo dólar é criado por governos e bancos como novas dívidas, com juros a serem pagas por alguém do futuro. Com juros, é por isso que não existe dinheiro suficiente no mundo para pagar todas as dívidas, e nunca existirá. Ah, e quase todo o dinheiro do mundo já é digital. Apenas dado em uma planilha, usualmente gerenciado pelos bancos. Apenas uma pequena parte existe em forma física, como dinheiro ou moedas. Veja isso assim. Seu patrão deposita R$1.000 na sua conta bancária. Então, você paga R$200 em impostos, 500 de aluguel, 200 em contas diversas e suas compras de mês e tal. Caso você use cartões de crédito, cartões de débito, PayPal ou transferências bancárias, todas as transações são apenas créditos e débitos em diferentes planilhas digitais. É por isso que quase não precisamos de dinheiro físico em nossas vidas. Durante a crise financeira de 2008, o misterioso Satoshi Nakamoto publicou uma tese de 9 páginas. A tese citava: com o software de código aberto do Bitcoin, podemos criar nosso próprio dinheiro, sem bancos ou governos. Esse novo dinheiro nerd, chamado criptomoeda, é criado e armazenado em computadores, e sem demora, já crescia um fã-clube. Em sua maioria rapazes, como Roger Ver. Hoje, ele é uma figura polarizante, mas naquela época ele doou milhares de moedas para iniciar o movimento, e foi apelidado de Jesus Bitcoin. Eu acho que por muitos anos, ele trouxe mais gente para o Bitcoin do que qualquer outra pessoa. E seremos eternamente gratos a ele por isso. Quando eu era criança, eu lia livros de ficção científica. Eles falavam sobre como seria um mundo
quando tivéssemos esse dinheiro digital anônimo que as pessoas pudessem usar sem que fosse controlado por ninguém. Então, quando o Bitcoin apareceu, foi como, uau, esse dinheiro de ficção científica sobre o qual tenho lido desde criança finalmente chegou. Foi empolgante demais. Tanto que eu ouvi a respeito logo pelas 10 da manhã. Eu tava planejando trabalhar naquele dia, mas eu não fui. Eu fiquei em casa o dia inteiro lendo a respeito. Não saí de casa, fiquei acordado a noite toda lendo. E fiquei acordado a noite seguinte inteira lendo a respeito. Ele foi fundo no buraco do coelho, até o ponto da exaustão física. Então eu liguei pra um amigo e, por favor, me ajuda, cara. Eu tô doente, você pode me levar pro hospital? Sim, Roger ficou mal. Pegou o bug do Bitcoin. Porque é realmente uma das invenções mais incríveis de toda a história da humanidade. Mas como funciona? Quando meus amigos me pedem para explicar, muitas vezes eu começo com essa analogia. Imagine um enorme cofre bancário onde você aluga uma caixa de segurança. Sua chave abre uma das caixas, onde você pode armazenar objetos de valor com segurança, como moedas de ouro. Em bitcoins, existem chaves digitais. Pense nelas como senhas super longas. Sua chave dá acesso a uma carteira, que desbloqueia milhões de endereços exclusivos de Bitcoin. Cada endereço é o equivalente a uma caixa de segurança, que pode ser aberta com a sua chave. E existem mais endereços nesse enorme cofre virtual do que átomos no universo. As portas das caixas são transparentes. Você pode ver dentro delas. Aqui está uma com dinheiro digital, 0,21 bitcoins. Enviar de uma caixa para outra é o que chamamos de transação de Bitcoin. Explicaremos isso depois. Mas, por enquanto, lembre-se que essas moedas digitais só podem existir dentro dessas caixas transparentes de segurança. Não podem ser copiadas e nunca deixam o cofre principal. E esse cofre não pertence a ninguém. Você não precisa de permissão de um governo, banco ou empresa para usar. Para a maioria dos usuários, o Bitcoin era sobre um sistema global de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa. Room 77, em Berlim, foi um dos primeiros negócios a aceitar bitcoins como pagamento de seus produtos, cervejas e hambúrgueres. Em 2011, não havia aplicativo de carteiras. Então você tinha que trazer seu laptop e digitar esse endereço longo e até correr o risco de perder o dinheiro se não digitasse corretamente. Então, o primeiro cara que construiu a primeira carteira digital foi um cara em Berlim que construiu para comprar sua cerveja usando o telefone em vez do computador. Nós não aceitamos cartão de crédito. Qual o seu problema com cartões de crédito? As taxas de 3% para mim, como comerciante, estornos. Tenho que me preocupar por 180 dias que não receberei o dinheiro de volta. O cartão de crédito é uma tecnologia antiga e, na verdade, complexa. E os detalhes do seu pagamento são compartilhados com vários intermediários. Cada uma das partes recebe uma taxa de transação, que é embutida no preço de quase tudo que você compra. Quando você faz uma compra internacional, o número de intermediários duplica e de taxas triplica. Cartões de crédito lidam com mais de 20 trilhões de dólares por ano em transações. Os primeiros usuários do Bitcoin, como o Room 77, evitam pagar taxas de cartão de crédito. Mas para Jorg, o problema era com os banqueiros, que coletam as taxas. Qual o seu problema com os bancos? Meu problema com os bancos é que, em nossa sociedade, estabelecemos como sistema bancário uma casta intocável de sindicatos criminosos impunes. Pois são grandes demais para falharem, grandes demais para serem presos. O HSBC é um ótimo exemplo, 10 mil vezes maior que o número dos assassinatos. E ninguém foi processado porque o promotor esclareceu aos Estados Unidos para não fazermos a economia entrar em colapso. Economias desabando, assassinatos. Não imaginei que fosse ser assim. Eu preciso de um drink. Na verdade, eu preciso pagar uns glühweins para minha equipe alemã e explicar por que eles não serão pagos antes do Natal. Vejamos, transferir o dinheiro da Austrália, onde eu moro, para a Alemanha pode levar vários dias e custar até $30 mais taxas de câmbio. Apenas para atualizar números em planilhas digitais.
São somente dados em movimento. Eu posso enviar uma foto ou vídeo para qualquer pessoa no planeta quase instantaneamente, de graça. Vivemos na idade da internet, mas os bancos não enviam os dados após as 17 horas ou no final de semana. Não faz sentido. E se esses intermediários lentos e caros com suas várias planilhas pudessem ser substituídos por uma base de dados gigante sincronizada pela internet? Essa é a grande ideia por trás do Bitcoin e é executada por uma rede global descentralizada de supercomputadores para mineração e laptops comuns. Funciona assim. Quando eu pago meu cameraman, o que realmente acontece é que eu uso a minha chave para abrir minha carteira e instruir a rede para que ela envie bitcoins para o endereço dele. A maioria dos aplicativos Bitcoin usa QR Codes para identificar o endereço. Você escaneia e usa sua chave para aprovar a transação. Essa informação é compartilhada em toda a rede global em questão de segundos. A cada 10 minutos, um desses computadores, que mantém a rede usando uma quantidade enorme de energia, é recompensado em bitcoins por seu trabalho. E o mesmo minerador é autorizado a organizar as transações mais recentes em um blockchain e é recompensado em bitcoins por esse trabalho. Todos os dados contidos dentro de cada bloco são representados por uma soma de controle. O minerador adiciona um novo bloco ao anterior, formando uma corrente. É por isso que se chama blockchain. Agora, o ledger será atualizado globalmente. A soma de controle do bloco anterior corresponde ao início do novo bloco, que é adicionado para sempre. É impossível mexer com os dados dentro do bloco sem mudar os checksums e quebrar a corrente. Essa imutabilidade é a primeira regra do Bitcoin. Significa que ninguém pode alterar o que foi gravado na blockchain ou gastar a mesma moeda 2 vezes. Isso também é chamado de resistência à censura e é fundamental ao Bitcoin sendo usado como dinheiro. A jornalista premiada Laura Shin me conta uma história sobre mulheres blogueiras no Afeganistão sendo pagas em Bitcoin. Teve uma das mulheres que tinha um marido abusivo, ela juntou seus bitcoins e acabou se divorciando dele, porque ela conseguiu controlar seu próprio dinheiro, ganhou os bitcoins. Em meu primeiro filme, os primeiros usuários disseram que esse tipo de liberdade financeira para todo mundo estava se aproximando. A rede mais populosa do mundo está adotando o Bitcoin. A internet, a maior economia do mundo, está adotando o Bitcoin. A internet, estamos transcendendo fronteiras. Falhou totalmente como dinheiro eletrônico. David Gerard diz que desbancou quem usava bancos mais do que promoveu acesso a quem não tinha. Ele é um dos críticos e céticos mais conhecidos da tecnologia de blockchain. Não é muito bom como sistema de pagamento. Há um pequeno caso de uso. Para pagamentos se você deseja negociar coisas que o governo não quer. Para David, essa é a maneira educada de dizer coisas ilegais. Em 2011, a maioria dos meus colegas disse basicamente 3 coisas. Era a venda de drogas, de pornografia ou de armas. O site Silk Road era um mercado negro na Dark Web, onde compradores e vendedores usavam bitcoins para passar despercebidos das autoridades. Tinha 1 milhão de usuários, até que o FBI apareceu e desconectou. Eles condenaram o rapaz pela operação e confiscaram as moedas detidas em garantia quando pegaram seu computador e o colocaram em prisão perpétua. Parece apenas um caso clássico de aplicação da lei. Mas em cripto, nem todos veem assim. As pessoas têm o absoluto direito de colocar o que quiserem em seus próprios corpos porque eles lhe pertencem. Isso faz com que Ross Ulbricht e os usuários da Silk Road sejam heróis e não infratores da lei criminal em um sentido ruim. Eles são infratores da lei criminal no bom sentido, da mesma forma que Harriet Tubman, Rosa Parks, Thomas Jefferson ou George Washington eram. Sem dúvida, as criptomoedas podem ser uma ferramenta para atividade criminosa. Mas o dinheiro comum ou o sistema bancário também são. E é bom lembrar que o blockchain é uma planilha pública. Na verdade, tem sido bem útil para descobrir crimes. Chamar uma ex-promotora federal chamada Catherine Hahn. Ela descobriu que havia alguns agentes federais que estavam roubando os bitcoins que o governo havia obtido do caso Silk Road para ganho próprio. E o mais interessante foi que ela recebeu uma dica de que havia um agente fazendo isso, mas analisando os movimentos do blockchain, ela percebeu que havia 2 pessoas.
O promotor via os bitcoins sendo movidos. E quando os policiais corruptos tentaram vendê-los por dólares, foram capturados. Mas o que faz valer a pena roubar o Bitcoin? Por que eles têm valor? Vamos voltar para onde as bitcoins são armazenadas nas caixas transparentes de depósitos digitais, protegidas por criptografia. Nunca podem ser copiadas ou movidas do cofre, porque qualquer transação de qualquer bitcoin, até uma fração de 100 milhões de milhões, é gravada na blockchain para sempre. Esta planilha global sincronizada é compartilhada entre milhares de computadores no mundo inteiro. É por isso que não pode ser comprometido ou alterado. Pense a respeito. Nós podemos fazer um número infinito de cópias digitais perfeitas de um filme, uma música, de qualquer arquivo. Mas pela primeira vez na história, estes arquivos distribuídos de registros permitem que tenhamos um objeto digital verdadeiro e simples, que também é raro. Se você contasse todas essas moedas virtuais, você encontraria em torno de 18 milhões hoje. A recompensa da mineração é a única maneira de criar novas moedas. Nos primeiros anos do Bitcoin, os mineradores competiam por 50 bitcoins a cada 10 minutos. Então, a sua recompensa por processar transações caiu para 25 bitcoins. Depois, para 12,5. Então, meio e novamente a cada 4 anos. É oferta e procura à moda antiga. Se os investidores ou usuários do Bitcoin criarem uma demanda mais alta do que a redução da oferta, o preço sobe. Quando o limite de 21 milhões for alcançado, o protocolo não permite que mais sejam criadas. É o oposto da oferta tradicional de dinheiro, que continua crescendo e crescendo. Uma quantidade ilimitada de dólares versus um fornecimento limitado de Bitcoin. Faça as contas. Se utiliza euros ou dólares, pode até não se importar com uma inflação anual pequena. Mas se o seu país não tem moeda estável, você pode ser trilionário em papel e totalmente falido. Eu cresci na Patagônia, no sul da Argentina. Meus pais são criadores de ovelhas. E me lembro durante a minha infância de ver meus pais perderem tudo 3 vezes. Primeiro por causa de uma enorme desvalorização, depois por causa da hiperinflação. E a última vez porque o governo confiscou todos os nossos depósitos bancários. Acho que hoje existem bilhões de pessoas, no mínimo uns 4 bilhões de pessoas, que estariam muito melhor se tivessem acesso a uma forma de dinheiro não política e mais democrática. Pensamos em finanças, pensamos em bancos, pensamos em dinheiro, em termos da experiência de uma pessoa da Europa Ocidental ou de um país desenvolvido. E são realmente apenas 1,5 bilhão de pessoas que têm uma vida financeira muito privilegiada e os outros 6 bilhões. Todo país que é livre tem essencialmente um status legal para criptomoedas que é muito aberto e permissivo. E todo país que não é livre tem um status de criptomoeda restrito ou proibido. Esse é o Muro de Berlim. Ainda é um símbolo poderoso de um governo tentando controlar seus cidadãos. Mas é isso que acontece quando as pessoas querem ser livres. A primeira guerra cripto está acontecendo na Venezuela, onde a moeda local perde seu valor a cada hora, por conta da hiperinflação. Muitas pessoas na Venezuela estão tentando minerar criptomoedas e o governo vê isso como uma ameaça, obviamente, porque o governo está tentando manter o Bolívar lá em cima. Então, ele fornece eletricidade a muitas pessoas. E se percebe que o uso de eletricidade aumentou, verifica se você tem equipamentos de mineração em sua casa e confisca se encontrar. Então chegamos à grande pergunta. Será que os governos ou os bancos podem banir o Bitcoin? E o título é Jamie Dimon. Eis porque você está errado sobre o Bitcoin. Dimon dirige o JP Morgan Chase, um dos maiores bancos do mundo que move 6 trilhões de dólares por dia. Ah, você disse que o Bitcoin poderá ser fechado. E então eu disse a todos que sabem alguma coisa sobre tecnologia que esta é uma declaração absurda.
E aí eu disse que era um pouco hilário, porque eu acho engraçado como ele pensava que alguém poderia fechar o Bitcoin. Você teria que desligar a internet, o que também não faz sentido. Entendo se quisesse que o Bitcoin fosse desligado ou esperasse que fosse uma fraude. Se eu fosse você e entendesse a inovação que os criptoativos podem trazer para serviços financeiros, ficaria assustado. Eu acho que tudo que o Jamie Dimon diz ou pensa sobre Bitcoin é tão relevante quanto o que o diretor dos Correios pensou ou disse sobre e-mail. Quem se importa? Aí escrevi atenciosamente Laura Shin. Mas alguns políticos ainda pensam que podem erradicar o software de código aberto. Eu procuro colegas que se juntem a mim na introdução de um projeto de lei para proibir a compra de criptomoedas por americanos, para cortar isso pela raiz. Em parte porque maior parte de nosso poder internacional vem do fato do dólar ser a unidade padrão de finanças e transações internacionais. A conversão pelo Fed de Nova York é fundamental para o petróleo e outras transações. E é o objetivo anunciado pelos usuários de criptomoedas tirar esse poder da gente. A criptomoeda representa uma prova de fogo para os governos. Ela revela o quanto o seu governo acredita nas liberdades fundamentais e nos direitos humanos, porque se eles não confiam que os seus próprios cidadãos podem controlar o seu próprio dinheiro, isso diz muito a respeito dos governos e muito pouco a respeito das criptomoedas. A razão por que alguns governos e a maioria dos bancos são ameaçados por essa tecnologia é simples. Sua chave privada e a sua carteira podem substituir sua conta bancária. A rede é executada por software e sua moeda é constituída e mantida pela computação de energia e eletricidade. Não pode ser manipulado por bancos centrais, lobistas de Wall Street ou políticos. Mas com essa nova liberdade também chega uma nova responsabilidade. Regra simples. Se você controla as chaves, o Bitcoin é seu. Se você não controla as chaves, o Bitcoin não é seu. Suas chaves são o seu Bitcoin. Não são suas chaves, não é o seu Bitcoin. Suas chaves são o seu Bitcoin. Não são suas chaves, não é o seu Bitcoin. Entendeu? Se você perder a sua chave, nunca mais poderá acessar suas moedas. E se alguém entrar no seu computador e achar onde você armazenou essas senhas, suas moedas serão roubadas em 1 segundo. E lembra como a família do Wences teve seu dinheiro roubado por seu próprio governo? Bom, talvez seja por isso que ele construiu o Fort Knox para a segurança de bitcoins. Chapo. A maioria dos nossos 7 milhões de clientes está em mercados emergentes, em países onde há problemas com a moeda local. Temos explosões de atividades em lugares como a Venezuela ou a Turquia. E desenvolvemos esse sistema de cofres, onde temos 5 chaves privadas para cada um de nossos endereços de Bitcoin. Mantemos essas chaves privadas em um servidor offline que nunca esteve online, nunca estará online. Está dentro de um cofre. O cofre está dentro de um bunker, geralmente no subsolo. O principal é na Suíça, em um bunker militar desativado. Eu tinha que ver isso pessoalmente, mesmo que demorasse meses para nossa visita ser aprovada. Fomos recebidos por Christoph Oskvald, ex-comandante militar que comanda o local, e um representante da Xapple. Ele disse que os guardas preferem atirar nas pessoas do que mostrar o lugar. Espero que ele esteja só brincando. Eles precisam trazer o material para o outro lado do cadeado pessoal. Em primeiro lugar, mais uma verificação das nossas identidades, uma revista de armas e afins e uma inspeção do equipamento. Até o chefe foi revistado. Levou quase 1 hora para minha equipe passar pela segurança, mas valeu a pena. Nenhuma outra equipe de filmagem teve acesso ao local. Somos os maiores guardiões de Bitcoin do mundo. Os ricos acumularão 10 bilhões de dólares em bancos, porque muitos nos usam para segurança. Há rumores de que os cofres da Xapple guardam 10% de todas as Bitcoins em locais secretos. Infelizmente, não posso confirmar nenhum desses números. Da montanha, estamos recebendo muitos benefícios, certo? A prova de terremoto, a prova de inundação. Mas, por outro lado, você tem muitos custos adicionais. Como manter 7 fontes de energia independentes para alimentar os nossos backups.
O labirinto de túneis pela montanha adentro só é interrompido por portas de grau nuclear. É um nível de segurança a todos os dados que o Christoph protege aqui. Não apenas para Xepo. Não podemos falar muito a respeito, porque o que está lá embaixo é bem secreto. Podemos filmar lá? Não. Muitas portas permaneceram fechadas e algumas medidas de segurança que não podemos ver. E algumas dessas medidas podem ser biométricas, incluindo o olho e a digitalização de impressões digitais. E o scanner de impressões digitais também checa se você está vivo. Para impedir de se cortar o dedo de alguém, apenas usá-lo para abrir a porta. Então a pessoa tem que ter um pulso... Não toque nos hacks. Esses são os atuais servidores da Xepo. Mas se você já se perguntou com que os ladrões de criptomoedas sonham, eles sonham com o que tem aqui embaixo desconectado da internet. Não há absolutamente nenhuma maneira, zero mesmo, de atacar os dados que nós armazenamos aqui. Mas a minha pergunta é, por que eu preciso que os servidores offline estejam dentro de uma montanha? Não podem estar dentro do meu porão? Enquanto o servidor estiver no seu porão, ele ainda pode ser roubado, não é? Então, é exatamente como o dinheiro. São dados, sim. São bits e bytes, mas no final é dinheiro. E muito. E é por isso que esse banco de dados aqui é mais um banco real que um de dados. Ok, vamos revisar. Atualmente temos bilhões de dólares acumulados em formas de dados guardados em bancos digitais dentro de abrigos militares secretos. Se você não acha que o Bitcoin está mudando o conceito de dinheiro do mundo, você não estava prestando atenção. Você lembra do Mervyn? Ele era um dos executivos antigos do Deutsche Bank. Seus colegas disseram que o Bitcoin foi para contraventores e agitadores. Ele agora administra 100 milhões de dólares em fundos criptográficos baseado em Malta. A nossa pesquisa mostra que os mercados de criptografia provavelmente valerão cerca de 8,7 trilhões em 2027. O que é 50 vezes mais que hoje. Exatamente. Em investimentos como ouro digital, a maioria dos analistas financeiros diz que é melhor você continuar investindo em ações, títulos e dólares. Bitcoin é um absurdo perigoso. Muito arriscado. E para outros, o Bitcoin é uma comporta de escape que os levará para longe do risco. Classe de ativo antifrágil, um seguro contra uma crise financeira. Uma maneira de evitar essa crise de dívidas, diversificação da carteira de investimentos, taxa de juros negativas, guerras comerciais e perda econômica dizem que é um ativo antifrágil, sem correlação com mercados financeiros tradicionais. Então quem tá certo aqui? Todas as vezes que eu ligo a televisão, fica ainda mais confuso. Bitcoin vale entre 100 e 200 bilhões de dólares. Atualmente todo o ouro do mundo vale 8 trilhões. E ele poderá se tornar o próximo ouro. E em termos de criptomoedas, geralmente posso dizer quase com certeza que elas terminaram mal. Mas se o Bitcoin está lá e o ouro está lá, podem ter uma participação na queda do dólar. Bem, como eu disse, é a mãe de todas as bolhas e também a maior bolha da história da humanidade. Você acha que é uma moeda que realmente, eventualmente vai funcionar? Bem, eu acho que está funcionando e que haverão outras moedas que podem ser ainda melhores. O Bitcoin é bem sucedido apenas por causa de seu potencial de evasão ou da falta de supervisão. Então, parece-me que deveria ser proibido. Ele não serve para nenhuma função social útil. Esse filme não dá conselhos de investimento, mas me parece que a maioria desses programas só quer incitar controvérsia. Eles não entendem o que está acontecendo, mas sabem que programação cheia de controvérsias dá ibope. Então, e a população geral? Na América, a geração mais nova já começa a confiar nessa nova classe de ativos. E o Wences diz que o Bitcoin pode alcançar $1 milhão por moeda. Eu diria que o maior erro financeiro que você pode cometer agora é possuir uma quantidade de Bitcoin que você não pode perder, porque é super arriscado e pode ser que você perca. O segundo maior erro financeiro que você pode cometer é não ter nenhum. Se você coloca 1% do seu patrimônio líquido em Bitcoin, a maioria das pessoas pode perder 1% do patrimônio líquido. E se eu tiver certo, será mais de 100% do patrimônio líquido. Portanto, com uma exposição capital pequena, você muda a sua vida. Agora, o que você gastaria em um fim de semana romântico com sua esposa
Diga, desculpe, não vamos fazer isso neste fim de semana. Vamos apenas comprar Bitcoin. Considere o dinheiro como gasto. Em 7 anos, verifique. Ou eu te dei um conselho ruim e te custou um fim de semana, ou quero que um de seus netos se chame Wencito. O que você ainda não mencionou é a parte da moeda, as microtransações. Tudo aquilo é irrelevante, não é? Ou seja, todas as criptomoedas são voláteis demais para que alguém as leve a sério. Peraí, vamos voltar para o começo. O Bitcoin foi criado como um sistema de dinheiro digital de pessoa para pessoa. Um pagamento diretamente de você para mim, de mim para uma cafeteria. Eu comprei um pacote de café por 2 bitcoins em 2012, o que custaria $12.000 hoje em dia. Esse é um efeito deflacionário. Enquanto o preço do Bitcoin continuar subindo repentinamente, isso vai interromper o seu uso no varejo. Com Bitcoin, você pode enviar qualquer quantia para qualquer lugar do mundo, basicamente de graça. Mas olhando para isso hoje, você basicamente mentiu pra gente. Sim, é o que todos costumavam me dizer. Barato, fácil, rápido, global, imparável. Eu ainda não terminei. Tenho que te explicar o que aconteceu aqui. Cada bloco contém 1 megabyte de dados. Muito menor do que uma das fotos que você posta no Instagram. O que significa que apenas um número limitado de transações pode ser inserido em cada bloco. Se você quiser que seu pagamento passe à frente, você pode pagar uma taxa maior ou sentar e esperar. A certa altura, os blocos ficaram tão cheios que o tempo de transação subiu várias horas. Levou dias. E foi mais caro do que os serviços de transferências internacionais. Ficou tão ruim que uma conferência de Bitcoin não pôde aceitar pagamentos em Bitcoins. E esse é o cara que me prometeu mover dinheiro rápido e de graça. O que deu errado? Essa é uma consequência intencional direta da política do Bitcoin Core de intencionalmente fazer com que o network seja lento, caro e não confiável. E Roger culpa esse cara pelo Bitcoin não ter se tornado uma moeda convencional global. Não faltam teorias da conspiração. Blockstream foi fundada em 2014. Os cofundadores originais foram muitos dos principais desenvolvedores do Bitcoin. Aqueles são os coders de software que continuaram a construir o Bitcoin depois que o Satoshi sumiu. O Roger pensa que eles sabotaram o crescimento da rede para que a Blockstream pudesse promover seus próprios programas. Sampson diz, peraí, o blockchain já tem mais de 200 gigabytes e continua crescendo. Cada transação tem que ser enviada a toda a rede. E todos os blocos contendo essa transação minerada também devem ser enviados a toda a rede e armazenados por toda a eternidade. O argumento? Mais mineradores independentes continuarão rodando o Bitcoin e garantindo a descentralização, se o bloco for menor. A seu ver, essa descentralização é o que torna o Bitcoin valioso, uma reserva de valor. Portanto, manter o Bitcoin também é um use case. A hipótese do dinheiro de reserva eu não consigo entender, é a coisa mais louca que eu já ouvi. Uma filosofia pode descrever o Bitcoin como ouro digital e a outra filosofia pode descrever o Bitcoin como dinheiro digital. A outra equipe disse, vocês têm o caminho errado. O primeiro Bitcoin precisa ser utilizável como moeda, um médio de troca. Então, talvez seja estável e uma loja de valor. A solução é fácil. Apenas aumente o tamanho dos blocos de 1 a 2, 4, 8 megabytes, para que mais transações caibam neles. Isso reduzirá as taxas e as pessoas começarão a usar o Bitcoin novamente. O título original do white paper é Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico de uma pessoa para outra pessoa. Mas, peraí, o white paper do Satoshi não é a Bíblia, não é uma religião. As coisas mudam, evoluímos, podemos descobrir coisas novas. Então, por que essa fixação no white paper criado 10 anos atrás? Não há fixação. Não é a versão do Bitcoin com a qual eu me envolvi e não é a versão do Bitcoin que eu quero apoiar. Então, o Roger juntou forças com um controverso bilionário de jogos online, Bitmain, uma empresa chinesa de mineração de cripto, e esse indivíduo. Você ouviu bem? Eu vou fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Ah, tá. Tudo bem. Eles forçaram uma bifurcação do software, que é a divisão do network em 2 blockchains separadas. Todos que tinham Bitcoin agora também têm a mesma quantidade e Bitcoin Cash. Roger não teve nada a ver com a criação do Bitcoin Cash. Ele não sabia de nada, até algumas poucas semanas antes de acontecer. Assim mesmo, o Jesus Bitcoin se tornou o Judas do Bitcoin.
As revoluções são geralmente seguidas por uma contra-revolução, que inclui purgação dos revolucionários originais. As pessoas são muito apaixonadas pelo Bitcoin. E é por isso que demonstram muita emoção. Quando você faz parte de uma tribo, pode se tornar um fanático, tornando a outra tribo quase sua inimiga. É muito difícil debater com o Roger, porque muito do que ele diz são apenas suas opiniões e emoções. Não se pode debater as emoções de alguém. Então, eles basicamente desviaram todo o projeto do Bitcoin para algo que não é utilizável como dinheiro de pessoa para pessoa. Quando ele deu a palestra, eu meio que sabia que todo debate / painel, eu meio que esperava que fosse sair dos trilhos, mas não esperava que ia matar bebês. Isso significa que mais países estão morrendo, bebês estão morrendo ao redor do mundo porque eles têm menos liberdade econômica. Mais pessoas estão morrendo de fome porque têm menos liberdade econômica. Eu preciso que vocês entendam isso, é uma questão de vida ou morte em todo o mundo. Lembra da lista de promessas que os primeiros bitcoiners defenderam? Barato, fácil, rápido, global, imutável e imparável. Eu esqueci um. Se você não apoia a liberdade de expressão, não apoia o Bitcoin. Você é um inimigo do Bitcoin. A censura não será respeitada. Na verdade, eu mesmo tentei postar uma citação direta do Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. Acho que Roger reclama muito de censura no Reddit. Mas o Reddit é apenas uma das muitas plataformas. Palavra por palavra do Satoshi. Sem ter colocado mais nenhum adendo meu, eu tive esse post excluído. Embora eu não concorde com muitas coisas que o Roger Ver está fazendo agora, eu certamente simpatizo com ele e sua frustração de ser censurado. Eles estão literalmente censurando as palavras do criador do Bitcoin. No fim das contas, é apenas um fórum da internet que os caras criam pra falar sobre Bitcoin e podem fazer o que quiserem, né? Quando comecei a cobrir esse espaço, todos estavam unidos na luta contra o sistema. Agora, a indústria cresceu tanto que há partes concorrentes, máquinas de propaganda, teorias da conspiração. Parece muito com a política. A maior luta no ecossistema do Bitcoin atualmente é sobre quem tem direito ao nome Bitcoin. Mas no final do dia, acho que a versão descrita no white paper original tem a reivindicação mais forte do nome Bitcoin do que qualquer outra, e é o Bitcoin Cash. O Roger é dono do site bitcoin.com e toda a invenção de levar o Bitcoin Cash para as massas. Mesmo que isso signifique que algumas pessoas venham ao seu site e pensem que estão comprando Bitcoin e estão recebendo Bitcoin Cash. Eu acho fraudulento dizer isso. Fazer com que as pessoas comprem Bitcoin Cash quando realmente querem comprar Bitcoin. Bcash pra mim é uma pura fraude. Nós temos clientes aqui que pensaram que compraram o Bitcoin, mas na verdade compraram Bcash e ficam arrasados quando explico que compraram bitcoins forjados, bitcoins falsos. Os fãs do Bitcoin Core dizem que o Roger está se apropriando do nome da marca. E os fãs do Bitcoin Cash alegam que o Blockstream está se apropriando do desenvolvimento do Bitcoin. Sim, é um conflito de interesses, porque eles estão desenvolvendo esse protocolo de código aberto de uma maneira que sua empresa se beneficie. Tudo que estamos fazendo é de código aberto, então não é como se houvesse algum segredo ou algo assim. Você pode ver todo o código confirmado e ele passa por esse processo de inspeção. Eles tiveram influência. Eu não diria que não é verdade, mas não acho que eles tenham influência suficiente para corromper o Bitcoin. Não temos mais ninguém mantendo o projeto apenas porque não queremos esse potencial conflito de interesses. Mas, de qualquer maneira, agora eles venceram a batalha. Quem ganhou a primeira guerra do Bitcoin? Bem, ambas as partes seguiram seu caminho. Depois da divisão, as taxas de transação do Bitcoin no mercado ficaram muito mais altas. E as de Bitcoin Cash ficaram bem mais baixas. O benefício do debate da escala ou da guerra civil foi o Bitcoin ter sido testado na batalha. Muitas empresas e muitas pessoas poderosas tentaram mudar o Bitcoin e eles falharam. Essa coisa que o Satoshi Nakamoto lançou é muito mais resistente do que se esperava. Eu sei que você quer saber o que isso tudo tem a ver com essa cripto-utopia, uma nova internet revolucionária. Nós chegaremos lá, mas primeiro precisamos sair do blockchain original do Bitcoin para as centenas de blockchains. Em 2011, quando Charlie Lee era um engenheiro do Google, ele queria uma versão mais rápida e mais leve da criptomoeda do Satoshi. E foi um dos primeiros experimentos com software de fonte aberta. O próprio código, em termos de diferenças entre Bitcoin e Litecoin, foi realmente bastante trivial.
E o que isso significa em termos de tempo? Eu diria que são 4 ou 5 horas. Litecoin foi posicionada como prata ou ouro do Bitcoin, e o valor da sua rede aumentou para bilhões de dólares. Alguns críticos dizem que você vendeu no ponto mais alto e machucou a comunidade. Qual é a sua resposta para isso? Quando eu vendi, ninguém sabia que era o ponto mais alto. Eu não sabia que era o ponto mais alto. Todo mundo pensou que continuaria subindo. Em retrospectiva, foi um bom momento. Vendendo em alta, mas eu ainda estou focado em tempo integral na adoção do Litecoin e trabalhando no desenvolvimento do Litecoin. Portanto, não é como se eu tivesse vendido e sumido. Ninguém consegue ditar como o Bitcoin melhora ou ele cresce. Considerando que com o Litecoin eu tenho uma forte influência no crescimento do Litecoin. O que é bom e ruim. É como a diferença entre um ditador benevolente e uma democracia. Um ditador benevolente é mais eficiente, mas você deduz que o ditador benevolente permanecerá benevolente. Vamos colocar um alfinete nisso. O Litecoin foi uma das primeiras alternativas das criptomoedas aos altcoins. Alguns dos primeiros adeptos, como Charlie, fizeram fortunas. Logo, apareceram centenas de moedas feitas por criptográficos, copycats e malandros. Há uma moeda para bloggers, uma para gamers online, uma com anonimidade e até mesmo uma para bancos. Mas será que essa invenção pode libertar algo mais poderoso que as moedas digitais? Em 2014, eu conheci o rapaz que sabia como fazer. Oi, eu sou o Vitalik Buterin, cofundador da Bitcoin Magazine, fundador do Ethereum e um defensor geral do Bitcoin e da criptomoeda. Com apenas 19 anos, Vitalik estava em uma missão para fazer dinheiro programável. Vitalik é um cara muito inteligente. O importante sobre ele é que ele foi afastado do Bitcoin porque ele tinha ido aos desenvolvedores do Bitcoin Core para construir o Ethereum como parte do Bitcoin. E eles basicamente disseram não temos interesse. Então, ele construiu uma blockchain chamada Ethereum, com a sua própria moeda chamada Ether. Uma comparação pode ser, o Bitcoin é como uma planilha e o Ethereum é como uma planilha com macros. Usando a nossa analogia, o Ethereum pode armazenar a criptomoeda e código de computador na mesma caixa segura. Basicamente, um smart contract funciona assim. Digamos que eu aposte com o Charlie que um Litecoin valerá $200 no primeiro dia de janeiro do próximo ano. Colocamos um Ether em uma caixa agregado a um smart contract. Um programa simples verifica automaticamente o preço dos Litecoins na data da aposta. Se eu tiver certo, o dinheiro vem para mim. Se eu tiver errado, vai para o Charlie. O Smart Contract não é contrato nem inteligente. É um programa super simples. E depois que você entende que tudo é um programa simples, isso esclarece muitas coisas. E a palavra contrato, nesse contexto, significa finanças. A maioria dos arranjos financeiros é bem simples e claro. Uma aposta com Charlie, o financiamento da sua casa, uma pólice de seguro. Apenas 2 partes e alguma forma de intercâmbio de valor, com base em um conjunto de regras chamado de contrato. É a mesma coisa para os mercados financeiros globais. Pense, futuros, derivativos, swaps de crédito padrão, todos são apenas contratos. E a economia mundial funciona assim, usando intermediários, e todos cobram taxas altas. Os proponentes dizem que se usamos contratos inteligentes, digamos aos banqueiros, advogados, agentes de avaliação e corretores de Wall Street para irem embora. Uma máquina de refrigerante é uma máquina de contrato inteligente, não é? Você coloca $1, recebe um refrigerante. É muito simples. A máquina de refrigerante faz estatísticas e tem que garantir que você não roube um refrigerante. Mas a galera do Ethereum, que estão tentando descentralizar tudo isso, dirão que essa transação, esse contrato inteligente entre você e a máquina de refrigerantes é tão crítico que precisa ser processado globalmente e salvo em 100 mil computadores descentralizados. Porque é muito sensível. E, na verdade, 99% de todos os contratos inteligentes não precisam desse tipo de resistência à censura. Então, daqui a 2 anos, quando as pessoas assistirem a esse filme, ou daqui a 4 anos, acho que será um momento histórico interessante. O que estamos fazendo é divulgando que temos essa rede chamada Ethereum, e dentro dela existe esse ativo chamado Ether. E, na verdade, vamos vender Ether a uma taxa entre 1.000 a 2.000 Ethers por um Bitcoin, e é assim que vamos captar recursos financeiros. Funcionou. O Vitalik descobriu uma maneira de financiar o projeto Ethereum e tornou seus investidores muito ricos.
Esse novo modelo de captação de recursos em breve teria um nome. Uma oferta inicial de moeda, ou ICO. IPOs e ICOs parecem semelhantes, mas não são nada parecidos. A única coisa semelhante sobre eles é que ambos ajudam a captar fundos. IPOs não acontecem antes da empresa existir, ter receita, ter clientes e poder provar aos investidores que é uma empresa valiosa e vale a pena o investimento em suas ações. ICOs é pré-produto. Talvez você tenha algumas pessoas na equipe. É apenas uma tese, então as pessoas só compram a ideia de que isso é algo que vai existir. E esse é o indivíduo que abriu os floodgates e criou um novo padrão chamado ERC20, habilitando eu, ou você, ou qualquer um, a criar um ICO. Então, por um lado, você tem esses contratos inteligentes, esses pequenos programas que se comunicam, mas é preciso definir como eles se comunicam. E por que todo mundo agora utiliza com o mesmo padrão? Os contratos inteligentes podem interagir integralmente dentro da rede Ethereum, e o padrão ERC20 permitiu a criação de tokens. O objetivo aqui é, em última análise, queria ver crianças de 8 anos construir seus próprios sistemas financeiros. Mas e se algumas dessas crianças de 8 anos também forem golpistas? Então, digamos que eu estou tentando fazer um ICO e crio um contrato inteligente em que emito 1 milhão de moedas. E uma das transações é que se você me enviar $100, eu te envio o equivalente em moedas. Foi uma corrida maluca ao ouro. As pessoas perceberam que, se eu puder criar um projeto e um white paper, eu posso arrecadar dinheiro. Tipo, muito dinheiro. Algumas pessoas que lançaram novos tokens nem existem realmente. Esse rapaz bonitão é o designer gráfico de um ICO na Bulgária. Realmente apenas publicaram umas fotos do Ryan Gosling. Outro projeto levantou milhões em Ether e desapareceu, deixando investidores com esse site. Preste atenção. Legal, né? A maioria das moedas fraudulentas foram oferecidas em Ethereum, a plataforma de contratos inteligentes do Vitalik, usando o padrão de token do Fabian. Essa tecnologia permitiu a proliferação de muitos criminosos e golpistas. Bem, eu diria que a quantidade de golpes no sistema é muito baixa. Às vezes parece maior do que é. Eu diria que os golpes reais, os golpes intencionais, eles podem ser mais ou menos 2 ou 3%. Eu diria que, na verdade, a maioria das ICOs não era uma fraude. Eu diria que 2 a 5% dos ICOs que estão acontecendo são realmente legítimos. E o resto? São golpes ou tentativas de golpes. Você pode definir, pra mim, o que é um shitcoin? É apenas um termo depreciativo que as pessoas usam para moedas que não gostam. Para os maximalistas do Bitcoin, pessoas que se preocupam apenas com Bitcoin, todo o resto é um shitcoin. No meu ponto de vista, a moeda que algumas pessoas consideram golpe é um shitcoin. Então, para as pessoas que criam uma moeda apenas para enriquecerem, emitirem tokens do nada, tentando aumentar o preço e ganhar muito dinheiro, isso não está realmente agregando valor ao mundo. Nenhum valor ao mundo. Mas eles adicionaram valor sim para seus criadores. Se você pode imprimir bilhões de tokens do ar como um banco central. Bom, é por isso que esse indivíduo foi um dos homens mais ricos da Terra por um breve momento. Foi assim que aconteceu. Existirão somente 21 milhões de bitcoins. E seu inventor tinha a ganhar ao minerar com seus computadores, como todo mundo. Há mais Litecoins e ainda mais Ethereum em circulação. O Vitalik manteve parte para financiar a equipe de desenvolvimento. E também tem o Ripple. 100 bilhões de XRP foram emitidos, mas mantiveram 80% para si mesmos e para seus clientes. E os outros 20% deram como bônus aos fundadores. E é assim que você se torna um dos homens mais ricos da Terra. Ok, acho que talvez tenha sido muito duro com os ICOs. Democratizar o financiamento de startups pode ser uma coisa boa. Também tiveram muitas empresas legítimas fazendo captação de fundos. Ao longo dos anos, conheci muitos fundadores que têm escritórios reais com pessoas reais, tentando resolver problemas reais. Mas para os maximalistas do Bitcoin, o Bitcoin é a única criptomoeda. Outros blockchains, ou ICOs, ou contratos inteligentes no Ethereum, é tudo uma perda de tempo.
Não existe essa coisa de blockchain revolucionar o setor da saúde e a produção automotiva. Isso não existe. Claro que existe. Hã? Claro que sim. O seu ponto de vista é maximalista. Você está falando com a perspectiva de um culto ou uma seita. O meu problema é que você está sequestrando o movimento de uma tecnologia que é muito maior e tem muito mais potencial do que uns poucos indivíduos. Existem muitas coisas diferentes para as quais você pode usar blockchain. Então as pessoas têm... Eles são quase como ecossistemas diferentes. Então, o que você vê é um processo meio evolutivo, certo? Quando os blockchains bifurcam, eles preservam as mesmas características, mas elas se adaptam a diferentes ambientes e aumentando o nível da diversidade na quantidade de blockchains. Então, acho que essa ideia de que haverá um blockchain que será adequado para tudo, é quase como desconsiderar a natureza da evolução. Enquanto isso, as grandes empresas têm estudado criptomoedas e pensam que a tecnologia de base do Bitcoin está onde está a mágica. O lema nas reuniões de diretoria? Blockchain, não Bitcoin. De volta à Alemanha, meu amigo Oliver mantém tabs sobre os executivos. Ele costumava ser um deles. Quase todas as grandes empresas aqui na Alemanha têm atividades de blockchain, como a BMW e muitas outras. A BMW está procurando usar o blockchain em sua futura frota de carros elétricos para interagir com o transporte público. A Lufthansa quer ver se o blockchain pode controlar melhor peças e manutenção. A Deutsche Telekom está usando contratos inteligentes para negociar tarifas para custos de roaming com outras telecoms. Se podemos armazenar certificados comerciais e documentos de transporte no blockchain, você pode verificar para ver de onde vêm aqueles abacates orgânicos, quem cultivou, quem embalou e quem despachou. Além do mais, a internet das coisas precisa de um ledger de todas as coisas. Bem, essa é a ideia por trás dos blockchains centralizados privados, mantidos e controlados pelas corporações. O teste da cadeia de suprimentos do Walmart é um bom exemplo com a IBM. É completamente centralizado. Eles usam um produto derivado de blockchain Hyperledger, mas todos os servidores residem na IBM Cloud e são todos administrados pelo Walmart, e o fornecedor usa a pedido do Walmart. É um sistema de banco de dados centralizado, mas comercializado como blockchain, que significa que eles não seriam manchete do New York Times se tivessem apenas dito banco de dados. Você pensa qual é o objetivo de um blockchain controlado por uma empresa? Bom, eu comparo com a internet aberta versus intranets das empresas. Ambos existem. Enquanto isso, o Facebook anunciou uma criptomoeda para seus 2 bilhões de usuários. Tal sistema pode ser mais eficiente do que um blockchain público, mas existe uma desvantagem. Alguns governos proibiram dentro de semanas. A maneira como os títulos são negociados hoje nos Estados Unidos é totalmente debilitada. Pedaços de papel. Por que ocupar a Wall Street quando podemos construir um novo no blockchain? No futuro de certificados de financiamento descentralizado, políticas de seguros, propriedades, hipotecas poderiam ser transferidos em tokens de criptonegociáveis 24 horas por dia. O que é muito mais empolgante do que títulos tokenizados de empresas tradicionais, onde é apenas o patrimônio que você distribui. São títulos digitais totalmente novos, que você não podia fazer antes, você me entende? Novos casos de uso, onde você pode injetar o fluxo de caixa continuamente. Eu acho que alguns exemplos disso que a gente está vendo hoje são MakerDAO, Binance, que tem Binance Coin. Essa é realmente uma oportunidade muito maior, porque representa algo totalmente novo. Meu nome é Doutora Gemma Green, eu sou cofundadora e presidente da Power Ledger e usamos a tecnologia blockchain para permitir o comércio de eletricidade, o financiamento de ativos de energia e os mercados de carbono. Essa empresa australiana premiada quer nos levar para uma economia sem carbono mais rapidamente. A Gemma identificou um problema.
Nos prédios, os apartamentos geralmente são alugados, e isso significa que, havendo painéis solares, o proprietário do apartamento não tem o incentivo de colocar painéis solares ou baterias. Isso é bom para o inquilino, mas usando nossa plataforma, o inquilino pagará a conta de energia elétrica ao condomínio. Usando o Power Ledger, o inquilino paga ao proprietário, não à companhia elétrica. E se o inquilino não estiver em casa, a energia não utilizada será vendida a um vizinho, reduzindo a sua conta de energia e fazendo lucro para o proprietário. Na verdade, cria o mecanismo para justificar o investimento de capital em primeiro lugar. Esse sistema poderia aumentar o investimento em projetos de energia sustentável, fazendo mais fácil possuir um pedaço de uma fazenda de energia solar ou de vento. Por que eu preciso de uma blockchain para isso? Eu não posso investir em uma fazenda solar na Austrália com essa nova tecnologia? O blockchain atua como um registro de ativos e um registro de renda, e ao tokenizá-lo, torna-se negociável em uma bolsa. Você pode possuir 2 ou 3 painéis solares de 1000 em uma fazenda solar e receberia a renda associada à quantidade da sua propriedade. Bom, banqueiros não gostam muito de serem excluídos do fluxo de caixa. Então, eles deram uma outra olhada no livro branco do Sr. Nakamoto, gastando recentemente $1 bilhão por ano em pesquisa em blockchain. Não é irônico? A invenção antibancária do Satoshi está sendo usada pelos bancos para movimentar dinheiro mais rápido e por grandes empresas para acompanhar as cadeias de suprimentos. Moedas criptográficas, tokens digitais, blockchains públicas ou privadas. Onde está o aplicativo útil? Bom, a adoção de novas tecnologias muitas vezes segue tendências antigas. Meu nome é Mark Ventresca, sou professor aqui na Universidade de Oxford. Sou sociólogo e economista por treinamento e interessado em mudanças de infraestrutura em larga escala. Que bom te ver depois de 9 anos. Pois é. O Mark ensina uma matéria em inovação e construção de sistemas. Ele me diz o que deve alinhar para que uma nova tecnologia seja proveitosa. Todas as tecnologias começam como ideias interessantes. Algumas delas começam a se transformar em inovações e sabemos que esse processo da invenção à inovação leva muito tempo. É preciso trabalho. Algumas delas acabam se tornando comercialmente viáveis. Um exemplo, o automóvel. No princípio, os carros pareciam uma ideia muito horrível e mal executada. No início, havia carros elétricos, carros a bateria. O motor de combustão foi relativamente mais tarde. Somente após a produção em massa de Henry Ford foram criados os padrões. A aparência do carro, as peças necessárias, sua operação. É daí que surgem ativos complementares e emerge a infraestrutura. Então você tem estradas pavimentadas e postos de gasolina, seguido de coisas secundárias como motéis, restaurantes e lugares para comer enquanto está na estrada. Então você pensa questões interessantes como em que lado da estrada devemos dirigir. Um ecossistema inteiro foi construído, mas não foi uma transição suave. A visualização aqui é que talvez existam algumas centenas de empresas, mas elas não são de automóveis, são fabricantes de bicicletas ou de motores a vapor. Em algum momento, esse período de fermentação toma como base um design dominante. Então, você tem o que o economista da inovação chamaria de uma agitação, onde você passaria de 300 ou 400 produtores, todos eles competindo para moldar esse espaço emergente chamado de automóvel, caindo para 20 ou 30 fabricantes. E então você pode cair para 5 ou 6. Foram necessários 50 anos para carros evoluírem de invenção curiosa para produto de mercado em massa. 50 anos para mudar o mundo como o conhecíamos. Seu destino está à esquerda. Mas nossa história não é sobre carros ou estradas. Quero aprender sobre designs predominantes da tecnologia digital. E é por isso que eu vim ao Museu da História do Computador, no coração do Vale do Silício. Então você está olhando para o controle do SAGE, que provavelmente foi a primeira rede de computadores. Havia 23 centros na América do Norte para alertar contra bombardeios soviéticos. Eles estavam esperando a Terceira Guerra Mundial. Agências militares dos Estados Unidos e algumas universidades americanas solicitaram esse indivíduo a criar um novo tipo de rede, para conectar suas redes separadas. E essa jovem se levantou e ela tinha um monte de perguntas, mas a primeira era:
como eu consegui convencer os governos do mundo a nos permitir construir a internet. E eu disse, com exceção de alguns de nós que estávamos trabalhando na internet, ninguém mais pensou que era uma boa ideia e que levaria a qualquer lugar. E, você sabe, tínhamos um passe livre. Sim, esse é o homem que co-inventou o TCP/IP há cerca de 50 anos. Esse é o papel acadêmico original. Você pode pensar se o TCP é a espinha dorsal da internet, mas se voltarmos no tempo, haviam muitas tecnologias competindo. Houve uma grande batalha dos protocolos. O TCP/IP não apenas venceu por padrão, ele venceu por atrito, por basicamente ser melhor, mais simples, mais fácil de implementar, mais escalável que o outro. Mais escalável. E teve muita concorrência das empresas telefônicas que tentaram torná-lo fechado, controlado, sistema limpo e medido. Eles tentaram fazer o que as pessoas hoje estão tentando com blockchains, que é pegar a rede aberta descentralizada e transformá-la nesse sistema corporativo estéril, fechado, que você pode cobrar por minuto e estar no controle. A maior vitória da internet tem um segredinho sujo. Os homens encarregados de promovê-la eram funcionários do exército, com o músculo e o dinheiro para vencer a competição. Anúncio e depois ao e-mail. E-mail é muito legal mesmo. O e-mail foi o primeiro aplicativo inovador da internet. Nos anos 90, Tim Berners-Lee introduziu a World Wide Web com uma proposta de 20 páginas. Logo, havia alguns navegadores que a tornaram mais acessível e mais amigável para o público em geral. Eu acho que a internet será uma das principais forças para reduzir o papel do governo. A única coisa que está faltando, mas que será desenvolvida em breve, é um encache confiável. Ainda assim, poucos entenderam o potencial dessa nova tecnologia. Das pessoas que pensaram que seria apenas a melhor biblioteca do mundo, a alguns dos primeiros cyberpunks, que são os pais diretos de ideias de cripto e também as de blockchain, que pensavam tanto como atualmente que bens comuns poderiam existir totalmente fora do controle direto de leis e de governos. E é isso que eu penso. Isso é irônico, porque o governo americano financiou tudo em primeiro lugar. Os antepassados espirituais da cripto que construíram a primeira internet pensaram que era uma nova tecnologia para a liberdade de expressão global e uma tela em branco sobre a qual eles poderiam construir seus sonhos. Rapaz, isso soa familiar. E a mídia? Eles não sabiam o que dizer sobre essa nova tecnologia, mas com certeza eles encontraram histórias suculentas sobre o seu lado B. Que é a internet cheia de criminosos, pedófilos e pornógrafos. E é muito perigoso usar o seu cartão de crédito e cheio de fraudes. Estamos vendo exatamente a mesma história agora. Nós visualizamos a tecnologia como autônoma, como se estivesse simplesmente fora da experiência humana e social. O que vemos são tecnologias que são moldadas por interesses comerciais, por pessoas que agem por diversas razões, por diversos interesses que desconhecemos. Lembram do Bob? As grandes telecoms queriam sua opinião em uma pequena ideia que estavam matutando. Eles fizeram uma reunião em que tentaram descobrir como poderiam comprar a internet. Já que não podiam impedi-la, por que não possuí-la? Um executivo de uma grande empresa de informação me perguntou exatamente isso. Foi em torno de 1990, se eles poderiam comprar a internet. Lembro-me de perguntar, bem, por que vocês não compram a economia mundial e possuem tudo? Por que você não compra o clima? E você pode controlar ele também. Com a aceleração da internet e o modismo crescendo, os investidores jogaram dinheiro em empreendedores e pessoas de caráter duvidosos. A piada na era dos .com era que você colocava uma .com atrás da sua empresa, mesmo que isso não tivesse nada a ver com a internet, e os investidores de risco jogavam dinheiro para você. Levou algumas décadas e ciclos de hype, mas essa internet selvagem foi eventualmente domesticada, cooptada por empresas de trilhões de dólares e fundamentalmente transformou como compramos, trabalhamos e comunicamos. Canto dos palestrantes no Hyde Park de Londres. Por 150 anos, um lugar seguro para subir em um caixote para expressar suas ideias, para pregar o evangelho, criticar o rei ou promover o comunismo. Atualmente, com a internet, podemos subir em caixotes digitais gigantes. Usando Facebook, YouTube, Twitter, podemos compartilhar as nossas ideias ou provocar uma briga com qualquer pessoa no planeta. Bom, quase qualquer pessoa. Dos 65 países estudados,
A internet na China é a menos liberal do planeta, pior que o Irã, Cuba ou Síria. Uma força policial de mais de 2 milhões de cybercops chineses e o sistema de inteligência artificial mais sofisticado do mundo mantém o conteúdo da internet limpo e seus usuários controlados. Desculpa ter que te informar, mas já não existe uma internet mundial. Bem-vindo à Splinternet. Não é apenas na China. Na Rússia, a Wikipedia é ilegal. O Facebook é proibido em Bangladesh. Não tem WhatsApp em Dubai. O Twitter foi proibido na Turquia após a divulgação de notícias sobre corrupção no governo. E a Arábia Saudita desligou o maior serviço de notícias da região, a rede Al Jazeera e a BBC. Enquanto isso, na Índia, a internet inteira foi desativada 100 vezes no ano passado. Para ser justo, algumas dessas censuras foram para impedir o recrutamento de terroristas ou impedir que multidões violentas ferissem pessoas. Mas eu penso que o controle da internet por governos está indo um pouco longe demais. Olá, aqui é o governo australiano. Você tem alguma coisa a esconder? Pegamos as leis fascistas de espionagem do Reino Unido e as tornamos ainda mais fascistas. Para testar essa bagunça, escolhemos a Austrália, porque é o país mais fraco da Aliança Cinco Olhos, devido à falta de declaração de direitos. Portanto, solicitações de dados internacionais serão canalizados aqui, comprometendo não apenas os australianos, mas todos vocês também. Bem-vindos. Espera. Satoshi transformou o dinheiro em código. O código é feito de letras e números, o que é discurso, não é? Ou seja, agora o dinheiro é discurso, o que é uma ideia super poderosa quando você pensa. Mas se a Bitcoin é essa tecnologia incontrolável, será que o blockchain também pode possibilitar a liberdade de expressão? Em alguns lugares já possibilita. Uma estudante chinesa tentou relatar um ataque sexual e foi silenciada por sua faculdade. Mas sabia que podia inserir uma mensagem na metade da transação do Ethereum. Então ela pagou 15 centavos e agora sua carta descrevendo sua história e ameaças que recebeu está no blockchain público do Ethereum, onde permanecerá inalterável para sempre. Os pioneiros de cripto queriam democratizar o dinheiro. Finanças 2.0, se você insiste. Mas agora, quem acredita em blockchain já visualiza um prêmio maior. Querem descentralizar tudo. Web 3.0. Facebook sem propaganda. Twitter sem os termos de serviço. Reddit sem a censura. Identidade online sem os hacks. Navegação na internet sem software de rastreamento. Website sem anúncios. Pagamos com nossa atenção ou privacidade, então ou temos que ver os anúncios onde nossa atenção é monetizada, ou pagamos com microviolações à nossa privacidade. E é por isso que a internet hoje em dia é a mais perfeita economia da vigilância. Uma nova ferramenta de privacidade é o navegador Brave. Não armazena dados e paga seus usuários e editores de conteúdo em tokens de atenção básica. O que a maioria das pessoas no mundo cripto provavelmente está mais animada é com a noção de que podemos criar essas redes descentralizadas que pertencem ao usuário. Você pode, por exemplo, oferecer armazenamento de arquivos da maneira que a Amazon oferece, ou oferecer pesquisa da maneira que o Google faz, só que de ponto a ponto, sem que esse gigante esteja no centro extraindo valor. E faz isso de uma maneira onde as pessoas que estão usando possam se beneficiar. O Blockstack é a próxima geração em computação. Já vimos 3 épocas principais da computação até hoje. Tivemos os mainframes, esses computadores grandes dos quais todos dependiam. Em seguida, os desktops, onde os usuários estavam no controle. E eles possuíam seus próprios computadores, dados e informações. E em seguida, passamos à computação em nuvem, dependendo de grandes computadores executando o serviço para nós. E estamos prestes a embarcar nessa grande mudança na computação chamada computação descentralizada, no qual os usuários estão voltando ao controle. E eles realmente poderão um dia competir, se não derrubar alguns dos grandes gigantes da tecnologia como os Facebooks, os Googles e as Amazons como conhecemos. Essa é uma tarefa difícil, né? Sim, é sim, mas quem imaginou que a Wikipédia venceria um dia em carta? Essas promessas da Web3 soam bem, mas minha rede profissional está no LinkedIn. Minhas fotos pessoais estão no Instagram. Se eu deletar minhas contas, eu perco tudo.
Esses serviços não são apenas jardins murados, são prisões digitais. Esses dados estão trancados em várias empresas e nós não os possuímos. As empresas os possuem, mas elas usam esses dados para minerar informação, para anunciar para a gente, para nos vender coisas, para nos manipular. E o protocolo Ocean é a resposta para mudar nosso comportamento, para devolver o poder aos indivíduos. E como você planeja fazer isso? É essencialmente o sistema operacional acima do Ethereum, que permite que as pessoas compartilhem dados, armazenamento, algoritmos e computação de uma maneira que preserva a privacidade. É muito cedo para dizer se esse tipo de projetos serão bem-sucedidos, mas eu gosto da ideia de direitos de propriedade digital. Não seria bom se as empresas nos pagassem em criptomoedas pelo uso dos nossos dados? E se nós controlássemos quem tem acesso em vez desses soberanos digitais? E há ainda a pergunta sobre a nossa informação mais preciosa, a nossa própria identidade. Se você pegar a história da humanidade, muito sangue foi derramado para chegar à democracia, a ideia de que todo homem tem um voto no seu mundo. E eu considero isso, pessoalmente, porque eu nasci na África do Sul durante o Apartheid, e como filho de imigrantes indianos, e não podíamos votar. O Vini me diz que só nos Estados Unidos existem mais de 14 mil diferentes formas de certificados de nascimento, emitidos por governos locais. Há erros e até mesmo roubos de identidade já desde o nascimento. Todas as suas informações já estão disponíveis. Você sabe que existem 5 hacks por dia. Então como você prova quem é quem você diz ser? Nossa celebridade cripto Andrés tem 10 impostores no Instagram. O alter ego do Ryan Gosling está cometendo fraude financeira. E quem é que sabe o que está acontecendo com suas informações comprometidas? Serviços de base blockchain, como a identidade da CivicDot com o Ion da Microsoft, dizem que podem nos dar o controle da nossa identidade e protegê-la. Atualmente, nós temos a nossa reputação, nossa história com esses sistemas, com essas empresas diferentes, como Twitter e Facebook. Com o blockchain, essas informações principais importantes ficam armazenadas em um sistema confiável, que controlamos e que podemos levar para onde nós quisermos. Enquanto isso, Vitalik inspirou milhares de desenvolvedores de software para construir sua visão de finanças descentralizadas. Mas antes, na história do Ethereum, algo deu errado, com um dos primeiros contratos inteligentes chamado de DAO. O DAO foi assim. Eles queriam uma organização autônoma e descentralizada. Eles queriam um sonho de ficção científica, de um programa de computador independente, imune à influência humana. Então, o que eles realmente fizeram foi construir um desastre emergente. O problema? Um código estúpido deixou sua caixa de depósito de segurança aberta. E alguém pôde se beneficiar. O erro permitiu que eles roubassem 50 milhões de dólares do contrato inteligente. E é por isso que quando digo que não está claro se foi ou não um hack, você sabe, é porque o contrato inteligente permitiu que eles fizessem isso. O que aconteceu foi que a maioria da comunidade decidiu reverter o blockchain e fingir que o hack do DAO nunca aconteceu. Sim, você ouviu isso certo. Os principais tomadores de decisão dividiram o Ethereum em 2 redes separadas. Uma onde o dinheiro já era, e uma nova onde o dinheiro foi restaurado a seus proprietários originais, quebrando a primeira regra das criptomoedas. Nunca altere o blockchain. A imutabilidade dura apenas enquanto a turminha não perde dinheiro. Assim como o Bitcoin, o Ethereum também experimentou problemas de escala. Quando um aplicativo descentralizado chamado Gatinhos Cripto, não estou brincando, viralizou. E os gatinhos se reproduziram como coelhos no blockchain. O sistema parou. A rede está sendo atualizada. Mas há muitos concorrentes que proclamam que seus blockchains são mais rápidos, mais justos e mais escaláveis. Vai ser interessante assistir à próxima sacudida. Acho que nunca é fácil admitir que você foi enganado. Talvez eu tenha sido enganado. Talvez. A comunidade cripto não concorda em quase nada, exceto quando chegamos a esse indivíduo. Olá, meu nome é Dr. Craig Wright, sou cientista-chefe da N-Chain Limited. No balanço das evidências,
É quase certo que Craig Wright não é Satoshi Nakamoto. As provas que ele deu não eram provas reais. No final, ou ele ficou com medo, ou na verdade não havia prova. Craig Wright, obviamente, parece ser um golpista. Não, ele é um mau perdedor. Eu fico feliz em dizer que Craig Wright é uma fraude. Eu sei que ele é controverso. Ninguém realmente muda o mundo sem ser ousado, sem perturbar as ideias das pessoas e sem atrair um pouco de controvérsia. Mas a maioria da indústria diz que Craig é louco ou um vigarista. Então, Craig, junte-se a nós no palco. E que lhe dar visibilidade é irresponsável. Eu vou dizer isso francamente, porque eu tenho mais dinheiro que o seu país. Mas eu estava na área e não consegui resistir. Alguns fatos iniciais. Craig é uma pessoa que se proclamou como Satoshi Nakamoto da BBC. Mas sua prova criptográfica não foi confirmada. Desde então, muitos o veem como um impostor. Eu sou o cara formado em Direito que trabalhava para a Polícia Federal e a inteligência militar. Você seria realmente o super vilão perfeito para nós, porque todo mundo meio que não acredita em você, odeia você. Então, o que diz aos seus críticos? Eu começo com muahaha. Muitas pessoas são odiadas desde o início porque não são compreendidas. Se não tem o uso, não deve ter um valor. No momento, praticamente tudo é um Ponzi. Não gosto particularmente do Ethereum, é um beco sem saída. Eles podem dizer o que quiserem sobre o ERC-20, só que praticamente tudo que estão fazendo, que querem resolver, eu resolvi anos atrás. Descentralização nunca foi o ponto do Bitcoin. Nunca. Eu fui chamado de tolo, vou ser chamado de tolo de novo. E toda vez eu estarei certo. Eu peguei Master Bitcoin no outro dia e abri a página 1 e vi que isso estava errado. Silk Road foi a pior coisa que já aconteceu com o Bitcoin. Você parece pensar que mais ninguém tem algo interessante a dizer. Você já resolveu esses problemas há muitos anos. E essa é a energia que eu tô sentindo aqui. Com certeza, sim. Ok. Na verdade, a jogada do Craig é patente. Alguns dizem que é um troll de patentes. Eu tenho um sonho que é vencer o Edison. Tão bobo quanto parece, veio de um episódio dos Simpsons. Para derrotar o Sr. Edison, eu tenho que obter 1085 patentes. E no momento estou no livro branco 1074. Para cada livro branco, ele afirma dar entrada no pedido de 1.1 patentes. Os primeiros 163 serão públicos muito em breve. No próximo ano, as pessoas começarão a ver que temos centenas de patentes. E tudo mudará. Temos entrada como PCT e os mantemos em segredo o máximo que podemos. Existe um grande desacordo filosófico entre eu e o Craig. Eu acho que patentes são um monopólio concedido pelo governo. Os grandes cérebros e os grandes egos que se distanciaram do Bitcoin não conseguiram discernir suas diferenças. Assim, houve uma outra divisão. A nova moeda do Craig também proclama ser o Bitcoin verdadeiro e quer habilitar blocos 1 milhão de vezes maiores. Atualizar e armazenar esse blockchain gigante será impossível para computadores normais. Eu não consigo entender esse cara. Ele é um gênio, um louco, uma fraude ou talvez os três. E muitas das coisas que ele diz são tecnicamente erradas, entende? No entanto, eu calculei que, em média, a N-Chain gastou dezenas de milhares de dólares para desenvolver e dar entrada nessas patentes. E algumas foram concedidas. Qual é o motivo de ter uma reserva cheia de IP se eles não pretendem forçá-los? Basicamente, o que eu tô vendo aqui é algo que ninguém nunca viu na comunidade. Correto, sim. Assim que o preço do Bitcoin e das moedas criptografadas subiu, o que a maioria das pessoas fez? Tudo o que fizeram foi começar a adotar os piores comportamentos dos banqueiros, enganando o mercado, centralizando as riquezas em poucas mãos. Eu acho que isso é chamado de natureza humana. Então, todo mundo quer mudar o mundo, simplesmente porque não está em uma posição de poder. Assim que entram nessa posição, elas fazem as mesmas coisas. Então, pessoas como você construíram um futuro melhor e podemos confiar em vocês mais do que nos banqueiros? Você não precisa confiar em nós. Essa é a beleza. Estamos construindo um sistema descentralizado e sem confiança que dá poder às pessoas. Sem confiança, parece que não há confiança. Mas, na verdade, isso significa que não precisamos confiar em você. Para mim, a melhor palavra deve ser livre de confiança.
Eu diria 1/3 ou talvez metade de todos os custos são para estabelecer a confiança entre nós. Nós precisamos de advogados e também de auditores, até a polícia mesmo, e reguladores, e também governo, para gerar confiança, para garantir que tudo seja cumprido. Então, a confiança é muito cara. Blockchain é a primeira vez que vimos alguma tecnologia que pode eliminar o custo ou reduzir drasticamente o custo da confiança. E quando isso acontece, coisas mágicas vão acontecer. A confiança pode ser cara, mas também está em falta. Em todo o globo, as pessoas têm perdido a fé na mídia, em instituições e em governos. E se essa tecnologia pudesse consertar um dos maiores problemas da sociedade? Mas a pergunta permanece. E se você for traído? E se a sua senha for roubada? E o dinheiro, os contratos, a sua identidade, se forem? Se o código é lei, quem administra a justiça? Você não se preocupa que a promessa de descentralizar o poder esteja em perigo tendo você e o Charlie e o Vitalik e o Craig como figuras centrais? Eu realmente gostaria que não houvesse figuras ou líderes públicos. Quero que todos se autoliderem. Mas infelizmente não é esse o mundo em que vivemos. Se você procura um líder, escolha bem com sabedoria. Mas quão diferentes eles são dos nossos líderes políticos, financeiros e de negócios atuais? Seus sistemas são realmente resistentes à corrupção, imunes à manipulação e dignos da nossa confiança? Talvez seja por isso que a melhor aposta está no único projeto sem um líder. O Bitcoin não se importa com o drama humano, com a má imprensa ou com o que alguém pensa. É verdade que ainda não se estabeleceu como moeda global, mas na última década foi o ativo financeiro de melhor performance no mundo. Então, voltamos para o início. O gênio que desapareceu. Com o Satoshi saindo do Bitcoin, o Bitcoin é realmente uma rede e uma moeda bastante descentralizada. Ele foi inteligente o suficiente para saber que um sistema sem pai será muito mais robusto do que um sistema com pai. Sem pai, talvez. Mas na ausência de um testamento, as crianças agora estão brigando para definir sua invenção e a herança, projetando seus medos e suas fantasias em seu legado. Para alguns, é o dinheiro da internet que pode substituir os intermediários e bancar quem não tem acesso aos bancos, e talvez uma ferramenta para comércio ilícito. Ou é ouro digital, uma classe de ativos totalmente nova, uma aposta contra os banqueiros, um seguro contra a inflação, proteção de políticos corrompidos e uma arma contra o Estado. Talvez o fim do dinheiro como conhecemos, para alguns empresários, representa um atalho para financiar os seus sonhos e uma plataforma para finanças mais justas, motivo pelo qual os críticos chamam de fraude e dizem que os blockchains públicos são apenas uma base de dados lenta e sem utilidade. Enquanto isso, grandes empresas estão ocupadas construindo blockchains privados para aumentar a eficiência. Ou talvez essa tecnologia descentralizada seja uma nova camada de protocolos para a internet, na qual podemos construir uma web melhor, para destronar os gigantes da tecnologia, recuperar a liberdade de expressão, nos dar identidades invioláveis, facilitar o comércio livre em uma economia digital sem fronteiras. Uma ferramenta que pode reconstruir a confiança em nossa sociedade e sim, até salvar o planeta. Essa é uma lista interminável de ideias cripto-utópicas. Será que não é muito a se pedir do documento de 9 páginas do Satoshi? Sim, claro. A internet e a web começaram como livros brancos também, mas levou décadas antes de sua infraestrutura ser construída, se tornar utilizável e estar pronta para escalar globalmente. Nós meio que domesticamos o potencial selvagem da tecnologia ao que nos é familiar. E subestimamos dramaticamente quando imaginamos o que essa tecnologia poderá eventualmente fazer. Serão os usuários, talvez bilhões deles, que adotarão essa tecnologia sem mesmo saber o que é um blockchain ou como funciona? Porque o lance é que a maioria dos usuários não se importa com os cabos que movem o seu dinheiro. Não conhecem o software que move esse filme ou essa imagem. O que os movimentará são os serviços que farão que seus dias sejam melhores, suas tarefas mais leves e suas vidas mais ricas. Dude's got a suit, dude's got a tie and a big smile and
his pigeon me some blockchain. Supply chains are broken, do we need it so? There's a pain in my brain and I'm going insane. I don't want no blockchain. That one place just said his desk poses for the press. The price of Bitcoin just triple. I just stay into the ether and take a breather. Cause I don't wanna cause a ripple. Don't wanna cause a ripple. I won't trust it with my money. Will never trust it with my life. Well, I have been told that my life is controlled, but Bitcoin ain't gold. That guy speaks code, runs a full node. This is new money production. Talk Bretton Woods of illicit goods. This is a weapon of mass destruction. That lady's quick on her feet, lit in her tweets, says she takes on the haters. Nothing can break her. The web could be much safer, and our freedom quite greater. And it's all in this white paper. All in this white paper. With my money, I don't trust it. With my life, my dollars are sold. They'll let me go. And Bitcoin is gold. Bitcoin is gold.